Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais... Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, dia 3 de junho de 2025, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Conhecereis a verdade. Glória a Deus, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Vamos dar início a mais um estudo bíblico da Palavra do Senhor, estudo bíblico de toda terça-feira às 19 horas. Nós estamos aqui para aprender um pouco mais da Palavra de Deus, amém? Mas antes de começarmos aqui o ensino da Palavra, nós vamos já estar aqui orando e agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, amém, irmãos? Oremos ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, mais uma vez nós aqui estamos, Senhor, diante da Tua face, diante da Tua presença, para agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade, Pai, e também para estar abençoando cada vida que vai entrar, cada vida que vai estar aí acompanhando o estudo bíblico, meu Deus, aonde essa palavra chegar, aonde essa palavra, meu Pai, o Senhor enviar, que as vidas venham ser alcançadas e possam ter o seu entendimento, meu Deus, cada vez mais clareado pela palavra do Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha abrindo os olhos do nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra, Pai. Nos abençoe, nos ajude, nos perdoe, perdoe as nossas falhas, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha nos direcionar nessa noite, seja feito o Teu querer e que vidas venham ser alcançadas. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos aqui para a lição, enquanto os irmãos vão entrando aqui. Já vou colocar aqui o tema dessa noite, já está aí na sua tela. Nós vamos estudar essa noite a lição número 9, que tem como título O Caminho, a Verdade e a Vida. Lição número 9, estamos estudando o segundo trimestre de 2025, que tem como tema central E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E nós já vamos aqui, sem perda de tempo, para o texto áureo. O texto áureo já está aí na sua tela. O texto áureo está em João 14,6. Texto áureo, uma passagem bem conhecida também, né? O texto áureo diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o texto áureo e nós vamos para a verdade prática. Verdade prática diz: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforçam a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Amém, irmãos? Vamos lá para a leitura bíblica, está em João 14, João capítulo 14, versículo 1
até o versículo 15. É a leitura bíblica em classe. E aí nós já vamos para a apresentação da lição, que tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Hoje Deus vai nos consolar, irmãos, e vai renovar as promessas dele nas nossas vidas, né? Segundo objetivo, discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. E conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Glória a Deus. Vamos aqui para a introdução. E logo depois da introdução, vamos estar aí abençoando os irmãos que já estão entrando. A introdução diz: a expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente que o Senhor Jesus, na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Primeira coisa aqui na introdução, né, que a palavra de Deus fala aos nossos corações, é sobre as dúvidas e as incertezas. Irmãos, Jesus aqui no capítulo 14, ele estava ali continuando dando instruções para os seus discípulos, né? Essa lição, ela começa ali no capítulo 13, né? O capítulo 13, ele completa essa lição, onde Jesus começou ali a consolar os discípulos, começou ali a revelar para os discípulos que ele teria que partir, e começou ali a dar algumas instruções para os discípulos, irmãos. E os discípulos de Jesus, eles eram como eu e você. Eles também tinham as dúvidas deles e tinham também as incertezas dele. Mesmo eles estando lado a lado com Jesus, mesmo eles vendo Jesus ali visivelmente, eles também tinham as suas dúvidas e as suas incertezas. E não é assim, né? Na nossa vida também não é diferente. Nós também temos as nossas dúvidas, nós também temos as nossas incertezas. Então a lição de hoje, irmãos, vai consolar os nossos corações. E a lição de hoje vai edificar a nossa fé, irmãos. A lição de hoje vai nos ensinar que, apesar das nossas dúvidas e incertezas, Jesus Cristo, ele sempre está disposto a edificar e aumentar a nossa fé. Amém? Então, já quero estar cumprimentando aqui minha esposa, meus filhos que já estão aí. Pedro, né? Suzane já deve estar a caminho aí do trabalho. Quero aqui... Hoje a Suzane vai chegar um pouquinho mais tarde, né? Mas que Deus abençoe a vinda dela também. Quero cumprimentar aqui a nossa irmã Natália, que já está aí também. Nossa irmã Maria Alice, que já está aí também. Nossa irmã Nilde Vila Nova. E a irmã Raimunda. Amém? Irmã Raimunda também. Deu uma travada aqui no meu... no meu Facebook. Espero que esteja tudo bem aí. Os irmãos estão aí assistindo direitinho. Se der algum problema, os irmãos comuniquem aí no comentário, né? Porque aqui no meu deu uma travada aqui rapidinho, né? Mas pode ter sido aqui só no meu mesmo. Glória a Deus. Então Deus abençoe nossa missionária Raimunda, né? Já falei. Deus abençoe todos os irmãos que já entraram aí. Então vamos, irmãos, aqui para o tópico 1. Hoje Jesus, ele vai responder muitas dúvidas e incertezas que nós temos através dessa lição. Tópico 1, consolo. Minha esposa disse que está normal, né? Então glória a Deus. Tópico 1 tem como título principal, consolo e promessa do Senhor Jesus. Subtópico 1, o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos seus discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13:31. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. Então, como eu disse aqui, né? Essa lição, ela se completa ali no capítulo 13, onde Jesus lavou os pés dos discípulos.
Essa lição nós estudamos na semana passada e quem perdeu essa lição, né, pode acompanhar no Facebook, que está gravada, ou então no YouTube, onde nós aprendemos ali que Jesus ele lavou os pés dos discípulos. Então Jesus, irmãos, ele começou a consolar os discípulos, né? E começou ali a garantir para os discípulos que os discípulos não ficariam órfãos, que os discípulos não ficariam sozinhos, irmãos. Então, é isso que Deus ele nos garante através da sua palavra, que nós não vamos estar sós nessa caminhada. A caminhada é longa, a caminhada tem muitos desafios, a caminhada tem muitas dificuldades, mas a promessa de Jesus é que nós não estaremos sós nessa caminhada, né? Só por isso já é motivo suficiente para nós agradecermos e termos a nossa fé edificada. Mas eu quero ler aqui alguns versículos para os irmãos, onde Jesus ele garante essa segurança da presença dele, né? E esse consolo aos nossos corações. Minha prima Júlia já está aí também, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, deixa eu só dar um pause aqui. João 14, vamos aqui primeiro. João 14, versículo 16 e versículo 18. Olha o que a palavra de Deus diz. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então isso já é o quê? Já é um consolo. E já é a garantia de Jesus que nós não estaríamos só. Ele falou, vou enviar outro consolador, porque Jesus, ele era um consolador, né? Mas aqui ele estava garantindo que ia enviar outro igual a ele, irmãos. E ele disse que esse consolador estaria conosco para sempre. Este consolador é o Espírito Santo de Deus que nos capacita em toda a caminhada. E no versículo 18, Jesus ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, além de Jesus garantir que nós não estaríamos sós nessa caminhada, Jesus ele ainda garante algo maravilhoso também, né? Que ele voltaria para nós, irmãos. Então, olha só que maravilhoso. Quando a palavra de Deus fala, né, em João capítulo 14, a palavra de Deus diz assim, ó, não vos turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas quando eu for, eu vou preparar lugar, para que quando eu voltar e buscar vocês, vocês estejam sempre comigo aonde eu estiver. Então, João capítulo 14 já é uma promessa de consolo e uma promessa da volta de Jesus. Jesus falou, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Nossa diaconisa Osmarina, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, isso é uma palavra de consolo também, né? Olha só que interessante. Quando você vai receber alguém na sua casa, alguém que você ama muito, o que você faz? Quando essa pessoa anuncia, né, que vai te visitar, que vai fazer, que vai visitar, né, que vai te fazer ali uma surpresa, uma visita, o que você faz? Você arruma todo o ambiente, né? Você arruma toda a casa, você prepara um bom lugar para essa pessoa. Você prepara ali os melhores aposentos para essa pessoa. Você prepara ali o melhor ambiente para essa pessoa. Você prepara o bom e o melhor para receber essa pessoa que você ama, né? O melhor quarto, a melhor cama, as melhores roupas de cama. Tudo limpinho, tudo cheirosinho, tudo novinho. Para quê? Para te receber bem. Jesus, ele disse que ele ia preparar lugar. Jesus falou, olha, eu estou indo, mas eu estou indo para preparar lugar. João Kleber já está aí também, né? Deus abençoe. Então Jesus ele disse isso, irmãos. Eu estou indo, mas eu estou indo preparar lugar. Mas que lugar é esse, pastor, que Jesus ele disse que ia preparar? Nós sabemos que nós vamos morar na eternidade com Deus. Nós sabemos que nós vamos morar na glória com Deus. O lugar que Jesus foi preparar foi os céus? Não, irmãos. Jesus ele falou, eu vou preparar o lugar, eu vou preparar o caminho. Que caminho é esse? Que lugar é esse? É os céus? Que caminho que Jesus estava preparando? Irmãos, o caminho que Jesus ia preparar não é os céus, porque os céus já estava tudo preparado, né? As moradas eternas já estavam todas preparadas para nós. As moradas eternas, irmãos, o nome já diz, né? São eternas. Elas sempre existiram.
Os lugares celestiais sempre existiram, irmãos. Então não foram esses lugares, não foi as moradas eternas que Jesus foi preparar. O caminho que Jesus foi preparar foi o caminho da cruz. Foi a caminhada da cruz. Nossa irmã Laiane Souza, né, está aí também. Nossa irmã Laiane, Deus abençoe a irmã e toda a família também, em nome de Jesus. Então, irmãos, a caminhada, o caminho que Jesus foi preparar foi o caminho da cruz. Nenhum ser humano, nenhum homem era capaz de preparar este caminho. Mas Jesus, ele foi preparar as moradas celestiais, os aposentos. Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Tudo isso já estava preparado. Mas faltava preparar o caminho da cruz. Aquele caminho que iria pagar por todos os nossos pecados. E aí nós podemos pensar, né? Se não fosse Jesus para preparar este caminho, será que algum homem nessa terra era capaz de preparar este caminho? Será que algum homem dessa terra era capaz de pagar esse preço? Será que algum homem dessa terra, por mais poderoso que fosse, poderia pagar esse preço? A resposta é não, né? Só quem poderia pagar este preço era o nosso Senhor Jesus Cristo. Só quem poderia trilhar este caminho do Calvário era o nosso Senhor Jesus. Muitos poderiam também morrer ali na cruz, igual aqueles ladrões morreram também. Mas morrer na cruz sem pecado, para pagar o pecado de todos nós, só Jesus, irmãos. Só Ele que aceitou esse desafio, só Ele que aceitou essa missão. Mesmo perfeito, mesmo sem pecados, Ele aceitou essa missão de sofrer, de morrer e de pagar por todos os nossos pecados. Tudo isso para que nós tenhamos direitos de estar em moradas celestiais com Ele. Então isso é motivo suficiente de nós sempre sermos gratos ao nosso Deus, né? Dito isso, vamos aqui avançar para o subtópico 2. Consolo num cenário de angústia. Você já se encontrou num cenário de angústia? Talvez você já se encontrou, né, no passado. Talvez você se encontre agora. Talvez você vai se encontrar no futuro, num cenário de angústia. Como que Deus ele pode nos consolar num cenário de angústia, irmãos? Aqui diz, é evidente que Jesus estava angustiado. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era na verdade uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Olha, irmãos, que maravilhoso. Consolo num cenário de angústia. Aqui diz onde eu destaquei, aquilo que parecia uma derrota era na verdade uma vitória. Você já passou por isso na sua vida? Nossa diaconisa Daniele, né, está aí. Deus abençoe a diaconisa Daniele e toda a família também, em nome de Jesus. Então você já passou por isso, irmãos? Aquilo que parecia uma derrota, na verdade era uma vitória? Eu gosto muito de um louvor, né, que diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser minha morte, né? Mas Jesus mudou a minha sorte, sou um milagre, eu estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre e eu estou aqui. Você pode também declarar isso nessa noite de hoje. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser sua derrota, ser sua morte, irmãos. Jesus, ele muda a nossa sorte. Por quê? Porque nós somos um milagre nas mãos dele. Então, olha só, isso é o consolo, né? Esse é o consolo nos momentos de angústia. A palavra de Deus fala em Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos de angústia. Minha filha Suzane, né, está aí também. Deus abençoe a Suzane em nome de Jesus. Suzane está vindo do trabalho, que Deus traga em paz e em segurança. A palavra de Deus também fala no Salmos 91, versículo 15, irmãos. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Jesus, naquele momento
do Calvário, naquele momento do Getsemane também, ele estava angustiado, ele estava sofrendo, mas o sofrimento de Jesus revelou que aquele sofrimento traria o bem para todos. Muitas vezes vamos ter que passar, irmãos, por algum sofrimento para nós conseguirmos também a vitória. Tem irmãos, né? Tem alguns irmãos que dão testemunho lá na igreja do que já passou, dos sofrimentos que já passaram, né, irmãos? Das lutas, das provações, dos momentos difíceis que passaram. E eu fico assim ouvindo os testemunhos e penso, nossa, Deus tinha um propósito nesse sofrimento. Que hoje o irmão, hoje a irmã está aí, ó, no microfone dando testemunho. Que conseguiu vencer, que conseguiu superar. Então a Bíblia mesmo diz isso, irmãos. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Vamos aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. A palavra de Deus diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A Bíblia chama de leve e momentânea tribulação. Às vezes nós achamos pesado, né? Mas a Bíblia chama de leve. Sabe por que a Bíblia chama de leve, irmãos? Porque Deus, ele já sabe como que ele vai nos dar a vitória. Pode parecer difícil para nós, mas nada é difícil para Deus. Nada é impossível para Deus. Então a Bíblia chama de leve e momentânea, porque nós temos um Deus poderoso. E por que momentânea? Momentânea porque é passageira. Vai passar, irmãos. Por mais dificuldades que nós enfrentamos nessa terra, as dificuldades passam quando nós permanecemos confiando, crendo em Jesus Cristo. Então essa prova, essa tribulação, essa tristeza, essa angústia vai produzir para nós um eterno peso de glória. Tem uma tradução que fala, além de toda comparação. E olha só o que diz aqui também em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tá vendo, irmãos? Por mais que a gente passe dificuldade, por mais que a gente sofra nessa terra, irmãos, a glória que vai manifestar nas nossas vidas não dá nem para comparar, irmãos. O sofrimento não dá nem para comparar com essa glória. É além de toda comparação, irmãos. A glória que vai ser derramada nas nossas vidas. A alegria que nós vamos sentir de ter vencido em Cristo Jesus, irmãos, é muito maior do que qualquer sofrimento. A Bíblia fala que vai chegar um dia que Jesus, próprio Jesus, vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Irmãos, próprio Jesus. Então, que conclusão nós podemos tirar com isso? Vale a pena sofrer com Cristo. Vale a pena sofrer por Cristo e vale a pena sofrer com Cristo. Vale a pena, irmãos. Tem uma música também que diz assim, vai valer a pena? É porque essa é a promessa de Deus. Para os que perseverarem, para os que não desistirem, para aqueles que continuarem crendo. Tem irmãos lá na igreja que têm testemunhos muito fortes, né? De milagres. Não somente na vida dos irmãos, mas da família também, irmãos. Então é muito bom ouvir isso, porque a nossa fé é edificada. Nós olhamos assim e falamos, se esse irmão, se essa irmã conseguiu superar isso, é porque Deus nos dá força para superar todas as dificuldades também, irmãos. Então fiquemos com essa palavra de consolo nessa noite, né? Aquilo que parecia ser uma derrota, na verdade era uma vitória. Jesus, irmãos, antes dele ter a maior vitória da vida dele, nessa terra, antes dele ter a maior vitória, primeiro ele sofreu a maior derrota. Antes dele ter a maior alegria, o maior gozo da vida dele, primeiro ele teve a maior tristeza da vida dele. Porque antes dele ressuscitar o terceiro dia e conseguir cumprir a missão dele nessa terra, antes ele teve que passar por sofrimento, por dor, por choro, por cruz, mas depois ele teve a vitória. Então muitas vezes vamos ter que passar por um momento de tristeza, de sofrimento, para depois conseguirmos a nossa vitória também. Então a palavra de hoje é: não desista, que aquilo que parece ser uma derrota vai se transformar numa grande vitória na minha e na sua vida. Amém? Então, dito isso, vamos aqui avançar para o subtópico 3, que diz uma promessa gloriosa. Temos que crer, né, nas promessas de Deus, que as promessas de Deus são verdadeiras nas nossas vidas. Olha só, uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores.
A expressão casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. Amém, irmãos? Então, o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que qualquer luta dessa terra. São moradas celestiais, não são coisas dessa terra. Eu costumo pensar o seguinte, desde que eu me entreguei minha vida para Cristo, eu costumo pensar o seguinte. Você imagine a paisagem mais linda deste mundo. Quando você olha, né, aqueles vídeos de paisagens, ou até mesmo quando você vai num lugar bonito, né, irmãos, que tem ali aquelas paisagens, a água, o mar, as florestas, as flores. Irmãos, imagine a paisagem mais bonita deste mundo, mais linda deste mundo. As moradas celestiais ainda vão ser mais lindas ainda. Vão ter coisas mais lindas ainda. Pastor, como o senhor sabe disso? Porque a palavra de Deus nos ensina, né, irmãos, que essa terra ela foi corrompida. Essa terra ela já foi perfeita, mas ela foi corrompida. Por causa do pecado, né? Até a terra foi amaldiçoada. Então a Bíblia fala que aquilo que o nosso olho não viu, aquilo que o nosso ouvido não ouviu, aquilo que não subiu à nossa mente, ao nosso coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então se nosso olho não viu, se nosso ouvido não ouviu, se nós nem conseguimos imaginar como que são as moradas celestiais, irmãos, imagine que coisa linda vai ser, né? Então a paisagem mais linda que nós já vimos com os nossos olhos, na glória, vai ter coisas mais lindas ainda. Imagine a canção mais linda que você já ouviu nessa terra. Aquela canção que mais te emociona. Aquela canção que você mais ama, mais te emociona, irmãos. Nas moradas celestiais vão ter canções mais lindas ainda. Você imagina, irmãos, o momento de mais alegria na sua vida que você já passou nessa terra. Você consegue imaginar? Agora, as moradas celestiais, elas ultrapassam o nosso entendimento, a nossa imaginação. Nós nem conseguimos imaginar como que vai ser lindo aquele lugar. Né, irmãos? Então, vale a pena estar com Cristo até o fim. Essa é uma promessa gloriosa. Dito isso, vamos aqui para o tópico 2, onde diz: dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Irmãos, no caminho com Cristo, nós podemos passar por tudo isso. Por dúvidas, incertezas e enganos. Mas o que importa é encontrar o caminho. Você pode até passar por essas coisas, mas nós temos que encontrar o caminho. Quando eu estava lendo a revista, que eu ouvi falar disso, de dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo, eu me lembrei do filme do Peregrino. Quem nunca assistiu o filme do Peregrino, procure assistir, irmãos, o filme do Peregrino. Tem o filme e tem o livro, né? Eu já assisti o filme e já li o livro também. Irmãos, é maravilhoso. Fala disso, fala da caminhada cristã. O personagem central, o principal, é o cristão, né? E fala ali da caminhada do cristão. O cristão caminhando, onde surgem muitas dúvidas, onde muitas vezes ele erra o caminho, ele chega até sair do caminho, onde surge ali muitos enganos também. Surge ali, né, o diabo se disfarçando de outras pessoas para enganar ele, para tirar ele do caminho. Surge as tentações, tudo que o cristão passa é retratado nesse filme do Peregrino. E no livro também, né? Então são essas coisas que nós vamos passar também, por dúvidas, incertezas e até enganos. Mas com Cristo nós vamos encontrar o caminho certo. Olha só o subtópico 1. A dúvida de Tomé. No versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Olha só, irmãos. Eu quero dizer que fé não é ausência de perguntas. Juntamente com a fé, vão vir as perguntas também. Vão vir as incertezas também e muitas vezes momentos de dúvidas. A fé não é ausência de dúvida. A fé é ter a certeza que nós vamos conseguir encontrar a resposta apesar da dúvida. É a certeza daquilo que nós esperamos e daquilo que nós não estamos vendo. Mas não é a ausência de dúvida, irmãos. É você conseguir acreditar apesar da dúvida. Apesar de você não entender direito, não entender com perfeição, não entender completamente, você decidir continuar acreditando. Quem tem fé
Quem tem fé é aquele que nunca desiste, apesar de não estar entendendo nada. Muitas vezes nós não estamos entendendo nada, mas nós decidimos continuar caminhando com Cristo. Isso é fé. Não é que nós temos uma fé perfeita nessa terra, que nós não temos, né? Nossa fé ela vai sendo aperfeiçoada cada vez mais. Mas a fé é quando nós temos aquela certeza em Cristo. Em Cristo, não nas situações. Porque às vezes a situação vai dizer que não. Então a fé não elimina as perguntas. Muitas vezes nós vamos ter que questionar também, perguntar, buscar uma orientação de Deus. Aqui fala, Tomé, ele era um discípulo fiel, corajoso, mas ele teve coragem de manifestar suas dúvidas. Às vezes nós ficamos sem coragem de manifestar as nossas dúvidas, né? Às vezes nós não chegamos a Deus para perguntar algo, nós achamos que estamos pecando. Se a gente ficar com muita dúvida. Não, irmãos. Nós podemos clamar a Deus. E o mais maravilhoso de tudo é que quando nós clamamos a Ele, Ele nos responde. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então a palavra diz que quando nós clamamos ao Senhor, o que Ele faz? Ele nos responde. O que Ele faz também? Ele anuncia coisas grandes e firmes que nós não sabemos ainda. Aquilo que ainda está em oculto, Deus nos revela quando nós buscamos a Ele, a direção dEle. Amém? Então isso é maravilhoso de saber também que nós temos um Deus que responde às nossas dúvidas também. E agora no subtópico 2 vai falar das incertezas de Pedro e Filipe. Primeiro falamos de Tomé, né? Agora vamos falar de Pedro e Filipe. Olha só que interessante, irmãos. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olha só que maravilhoso. Jesus ele falou que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E aqui fala de 3 personagens. Aqui fala de Tomé, fala de Filipe e de Pedro, com as suas incertezas também. Então, todas as vezes que Pedro, lá em João, né, capítulo 13 também, Pedro tem uma hora que ele pergunta também para onde o Senhor Jesus Cristo iria. Então, irmãos, todas as vezes que Pedro sentia essa dúvida, Jesus se mostrava como o caminho. Todas as vezes que Tomé estava tendo as suas dúvidas também, Jesus se mostrava como a verdade. Todas as vezes que Filipe também estava ali meio confuso, querendo ver o Pai, porque através do Pai ele ia encontrar a vida, Jesus ele mostrava que ele era a própria vida. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Esses 3 discípulos tinham dúvidas e Jesus respondeu essas 3 dúvidas, mostrando que todas as respostas que eles precisavam estavam em Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Uma resposta para cada discípulo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ele não estava apenas dizendo que ele dizia a verdade. Jesus ele estava dizendo que ele era a própria verdade. Jesus não estava dizendo, irmãos, que ele ia indicar o caminho. Ele estava dizendo que ele era o próprio caminho. Jesus ele não estava falando que ele tinha ali o elixir da vida, a solução para toda a vida, irmãos. O segredo da vida, não. Ele estava dizendo que ele era a própria vida. Então, quando encontramos Jesus, nós encontramos todas essas respostas que nós precisamos. Nós precisamos do caminho, nós precisamos da verdade e nós precisamos da vida. Quando encontramos Jesus, nós encontramos tudo isso também nas nossas vidas. Deus é maravilhoso. Então vamos lá para o subtópico 3, o engano de Judas Iscariotes. Falamos de dúvidas, falamos de incertezas e agora vamos falar de engano. O engano de Judas Iscariotes. Em João 13 é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo.
Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e, por isso, não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu e vendeu por 30 moedas de prata. Irmãos, olha só que interessante, olha só que maravilhoso. No domingo, nós pregamos ali uma palavra sobre os ensinamentos de Jesus. A importância de nós darmos valor aos ensinos de Jesus, E olha o que a lição diz aqui. Judas, ele acompanhou Jesus. Mas aqui diz, ele não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. Ou seja, ele não conseguiu trazer para o interior dele os ensinamentos de Jesus. Com isso, ele caiu no engano. Com isso, ele perdeu a sua fé. Ele não teve fé suficiente e ele acabou traindo e vendendo Jesus. Ele acabou vendendo a sua fé e acabou vendendo o seu Salvador. Irmãos, quando as pessoas neste mundo não conseguem trazer para o seu interior as verdades de Jesus, as pessoas acabam vendendo a sua salvação. As pessoas acabam negociando a sua salvação. As pessoas acabam traindo Jesus e vendendo Jesus. Muitas vezes troca Jesus, pelo mundo, muitas vezes pelos vícios, pelos prazeres carnais, pelo pecado, pelo engano deste mundo. Judas, ele caiu no engano. Nós vamos ter dúvidas, nós vamos ter incertezas e o diabo ele vai querer nos enganar o tempo todo. Mas nós não podemos cair no engano de Satanás, irmãos. Não podemos trocar Jesus por nada neste mundo. Quando nós trocamos Jesus por este mundo, nós estamos traindo e vendendo Jesus. Consequentemente, nós vamos estar vendendo a nossa própria salvação. Tudo isso porque Judas não trouxe para o seu interior os ensinamentos de Jesus. Irmão, o salmista Davi ele falou: guardei a tua palavra no meu coração, no meu interior, para mim não pecar contra ti. O ensino de Jesus tem que estar no nosso interior, irmãos. E aqui, olha só, vou ler mais 3 versículos. Esses versículos nós trouxemos ali no domingo, mas eu quero trazer aqui de novo para os irmãos. Olha só o que diz em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Oséias 6:3, olha o incentivo a nós conhecermos cada vez mais o nosso Senhor. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é todo dia, irmãos, é algo contínuo, é algo progressivo, é conhecer e prosseguir conhecendo. Não é só levantar a mão e falar: eu reconheço Jesus como meu Salvador, eu aceito Jesus. Nós temos a mania até de falar aceito Jesus, Sendo que foi Ele que nos aceitou. Então não é só levantar a mão e dizer: pronto, agora eu sou crente. Não, irmãos. É conhecer e prosseguir conhecendo. É dia após dia. A Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando a cada dia até se tornar dia perfeito. Já viu a luz da aurora? A primeira luz ali da manhã? A primeira luz da manhã quando bate, não clareia ainda o caminho todo não, Ainda não clareia perfeitamente. Mas aí essa luz vai aumentando, a luz vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando é aquele sol do meio-dia, tá tudo claro, Dá pra ver tudo. É assim nas nossas vidas também. É um processo progressivo. As coisas vão clareando cada vez mais até se tornar um dia perfeito nas nossas vidas. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. E aqui, irmãos, mais um versículo aqui para encerrar essa parte. Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, pequeis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós vemos, que a palavra de Deus está sempre nos incentivando a nós aprofundarmos cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus e no conhecimento do Deus da palavra, interiorizar ela dentro dos nossos corações para nós não cairmos no engano do Satanás. É isso que nós estamos fazendo nessa noite também, Dito isso, vamos aqui para o tópico 3 e já estamos aqui caminhando para o final. Tópico 3, caminho, verdade e a vida. Subtópico 1, eu sou o caminho. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Assim, quando nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Glória a Deus, irmãos. Olha só, nós já falamos em lições passadas sobre a questão do eu sou. Eu sou mostra a divindade de Jesus,
a divindade de Deus e de Jesus, né? Eu sou. É falado 7 vezes o eu sou no Evangelho de João. Então ele é o acesso singular, ou seja, não tem outro. Ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Quando ele diz que ele é o caminho, ele não está dizendo eu sou um dos caminhos, não. Ele está dizendo eu sou o caminho. Essa história do mundão aí que todos os caminhos levam a Deus, temos que ter muito cuidado com essas histórias aí, irmãos. O único caminho que leva a Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, que leva à salvação, né? Caminhos errados podem até levar a Deus também, mas é para o julgamento. É para a condenação. Tive até uma experiência, né? Sábado nós fizemos um evangelismo lá no Parque do Setoró. E ali, irmãos, fizemos um evangelismo e eu fiz ali uma livezinha, né? Acho que foi uns 5 minutos, não sei, foi rapidinho ali. Fiz uma livezinha para estar divulgando essa obra também. E ali, irmãos, teve várias interações nessa live, né? Várias pessoas ali curtindo, várias pessoas ali teve pessoas também perguntando que dia que é essa obra, várias pessoas dando glória a Deus ali, achando bonita a obra, achando bonito ali o que foi feito. Mas ali entrou um jovem nos comentários ali, irmãos, e esse jovem, eu notei ali que ele estava tipo afrontando a obra, né? Ele estava falando, podia ter uns gira-gira ali também, para mostrar, né, as diversidades religiosas do povo da Ceilândia. E ali na hora ali eu vi, né, irmãos, que ele estava falando aquilo ali como uma forma de desrespeito ou de afrontar, porque sempre vai acontecer isso. Tem aqueles que amam a obra, mas aqueles que querem, né, afrontar a obra. Aí na hora ali, né, eu até respondi para ele, não, nós respeitamos todas as crenças, todas as religiões, né, o cristianismo verdadeiro, ele respeita a liberdade individual de cada um. O cristianismo verdadeiro, irmãos, não é para obrigar ninguém a nada, não. É apenas para pregar a verdade. Eu até tinha respondido aquilo, mas quando eu comecei a ver ali o perfil dele, irmãos, só tinha coisas satânicas. Só tinha coisas do demônio ali. As imagens, né, as fotos, tudo coisas satânicas do demônio. Até mostrei para minha esposa ali, falei, tá repreendido. Falei, Nima, você quer saber de uma coisa? Esse tipo de situação assim é melhor até a gente bloquear. É melhor bloquear, irmãos, porque aquilo ali ia ser afronta, né? Poderia dar problema, confusão. E Deus não é um Deus de confusão. Ele poderia ficar ali, né? Rebatendo e respondendo as coisas. Falei, não, quando é assim é só orar por essa vida. E tem coisas, irmãos, que nós devemos evitar. Para não atrapalhar a obra, para não escandalizar a obra. A gente fazia evangelismo também, né? Fazia muito evangelismo no hospital, nas ruas, nas cracolândias já fizemos também. Sempre tem alguém usado pelo demônio. Já teve pessoas querendo chutar a mesa dos pães, né? Pessoas querendo chutar a mesa ali do lanche, pessoas querendo partir pra cima, xingar, querer ali até mesmo agredir pessoas da equipe, já teve. Então sempre tem pessoas também usadas pelo inimigo, usadas pelo demônio, que nós temos que evitar, ignorar. Eu falei, vou até bloquear pra ele não ficar aparecendo mais aqui nas coisas da igreja, né? Porque senão vai dar problema. Irmão, só coisas do diabo. Aí eu vi a afronta ali, né? Aí nessa parte é só orar pra ser liberto e temos que evitar, temos que ter cuidado, irmãos, com muitas coisas. Então nós já passamos por várias situações também que a gente vê o inimigo ali afrontando, o inimigo ali agindo, e nós temos que ter cuidado. Minha esposa disse que estava também vindo no ônibus um dia desses aí, e ali uma senhora que passou muitos e muitos anos tomando a sopa ali que a gente levava, né? A gente levava uma sopa para o hospital. Essa senhora passou muitos e muitos anos ali tomando dessa sopa. Ela tá entregue aos vícios, né? Entregue às bebidas. E ela passou muito tempo tomando essa sopa. Enchendo a barriga ali com a sopa, né? E tudo. Aí teve um dia desse que minha esposa tava no ônibus. Aí minha esposa disse que ela falou assim, né? Que ela falou, aquela sopa velha tava fazendo era mal. Aquela sopa, foi mais ou menos isso, né? Minha esposa falou. Minha esposa quiser escrever no comentário aí, que eu não lembro direito o que ela falou, né? Mas ela falou mais ou menos isso. Aquela sopa estragada, uma coisa assim que ela falava. Aquela sopa estragada. Eu penso, tá repreendido, né, irmãos? Tá repreendido. Então, às vezes, né, tem aqueles que vão se aquebrantar, tem aqueles que vão aceitar a palavra, mas sempre vai ter o engano, sempre vão ter aqueles que vão afrontar. Então, nós temos que ter muito cuidado também com as afrontas do Satanás durante a obra de Deus. Então, vamos lá. Subtópico 2, eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes de Jesus, existiam ainda muitas dúvidas, né?
Mesmo com o Antigo Testamento estava ali apontando para Jesus. Antes existia ali só o Pentateuco, existia só os profetas, existia só os Salmos, né? Não existia ainda o Novo Testamento. Jesus ainda não tinha vindo sobre essa terra. Então, antes de Jesus ainda existiam muitas dúvidas, muitas incertezas. Mas quando Jesus ele veio sobre essa terra, ele veio como a verdade encarnada. A verdade se encarnou na figura de Jesus. Tanto que até hoje, irmãos, todos que tentam descredibilizar Jesus não conseguem. Eu li um livro que um estudioso, esse estudioso aí, ele estudava muito também teologia, mas ele não estudava teologia porque ele acreditava em Deus, não. Ele estudou teologia para poder ali provar que Deus não existia. Esse era o objetivo dele. Ele falou, eu vou estudar todos os evangelhos, vou estudar teologia para provar que esse Deus dos crentes não existe. E aí esse estudioso, irmãos, começou estudando. Passou muitos e muitos anos estudando, muitos anos estudando, aí teve um tempo que ele resolveu estudar os evangelhos. Quando ele terminou de estudar os evangelhos, sabe o que aconteceu? Ele terminou de joelhos, chorando e dizendo, não tem como dizer que esse homem não existiu. Irmãos, ele se convenceu pela palavra, pelos estudos, pelas pesquisas. Então Jesus ele é a verdade encarnada. Ele não é apenas uma fração da verdade, ele é a verdade. No mundo, o mundo diz, a verdade é relativa. Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Não, irmãos. A verdade, ela existe e ela é absoluta. A verdade não é um conceito, não é uma filosofia, não é uma ciência, não. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Quer descobrir a verdade, irmãos? Tenha comunhão com Jesus, que toda a verdade vai ser revelada nas nossas vidas. Até mesmo para a gente se conhecer. Para nós nos conhecermos, primeiro nós temos que conhecer Jesus. Foi assim com Pedro. Pedro ele falou, Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, parabéns Pedro, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Note, quando Pedro teve a revelação de quem Jesus era, Jesus revelou quem Pedro era. Jesus ele falou, pois tu és Pedro, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas tu és Pedro. Para nos conhecermos melhor, temos que conhecer Jesus também. Glória a Deus, nossa verdadeira identidade está em Cristo. Dito isso, nós vamos para o último subtópico, onde está escrito, eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Irmãos, tanto em hebraico como em grego, tem 3 palavras ali para vida. Em hebraico e em grego, né? Tem 3 palavras para vida. E nessas 3 palavras, dá 3 significados para vida na Bíblia, né? Existe a vida biológica, que é essa vida, né, que nós temos no nosso corpo humano, todos os nossos órgãos funcionando, tudo funcionando direitinho, respirando. Isso é a vida biológica. Existe a vida biológica. Existe aquela vida também da alma. A vida da alma é quando Deus soprou no ser humano e o ser humano se tornou o quê? Alma vivente. Então existe a vida biológica, a vida que nós temos no nosso corpo. Existe a vida da alma, que é alma vivente, né? Como Jesus falou ali em Gênesis. Mas existe também a vida espiritual, que é a vida eterna. A Bíblia fala, o Espírito testifica com o Espírito que nós temos, né, paz com Deus, que nós somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Então veja, 3 palavras para 3 significados de vida. A vida biológica, a vida física, a vida da alma, que também pode ser passageira, né, se a gente não tiver Jesus. E existe a vida do Espírito, que é a vida eterna. É essa vida que nós temos que buscar. Tem muitas pessoas que estão até vivendo a vida biológica dessa terra, a vida passageira, a vida física dessa terra. Tem a sua alma vivente também ainda nessa terra. Mas e depois da morte? O que vai acontecer com a alma dessa pessoa, irmãos? Morte na Bíblia, quando fala da segunda morte, quando fala da morte espiritual, não está falando apenas dessa morte física, a gente morre em terra, não. A morte na Bíblia tem um significado de separação de Deus. Separação de Deus.
A alma dessa pessoa vai viver eternamente. A alma vai viver eternamente. Mas como que vai viver essa alma? Em contato com Deus ou separada de Deus? A condenação é quando a alma vive eternamente separada de Deus. A morte na Bíblia é a separação eterna de Deus. Então a alma que morre sem Deus vai viver eternamente, mas separada de Deus. Essa é a morte espiritual que a Bíblia fala. Mas a alma que morre com Deus vai viver eternamente em comunhão com Deus. Então morte é separação de Deus. Não é só essa morte que a pessoa pensa, morreu, acabou e pronto. Tem até uma doutrina, né? Os adventistas, né? Algumas linhas do adventismo, eles creem, né? Eles creem que é a aniquilação da alma. A alma morre ali, é destruída para sempre e acabou tudo. Acabou. Morre, acabou, a alma é destruída. Mas não é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina sobre um castigo eterno, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, onde há choro e ranger de dentes por toda a eternidade. A Bíblia ensina isso, né? É assim que nós cremos. Então, irmãos, a vida de verdade está em Jesus. Ele disse, eu sou a vida. Glória a Deus. A verdadeira vida é Ele. Amém? Então, dito isso, nós vamos aqui para a conclusão, para estarmos encerrando essa lição abençoada. Conclusão. Reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Talvez você entrou neste estudo, né, com dúvidas e incertezas, irmãos, mas eu espero que através desse estudo Deus possa ter tirado aí muitas dúvidas, muitas incertezas do seu coração e que Deus possa ter te dado o consolo nessa noite de hoje. Amém? Os irmãos que assistiram ao vivo, os irmãos que vão assistir depois, que vão ouvir depois, sintam-se consolados com essa lição, consolados com essa palavra. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é a vida. Ele é tudo que nós precisamos nessa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Este foi o estudo de hoje. Espero que tenha abençoado sua vida. E te espero na lição número 10. Lição número 10 que tem como título A Promessa do Espírito. Creio que vai ser uma lição abençoada também, como todas as lições, né? Todas as lições são abençoadas. A promessa do Espírito. Te espero aqui terça-feira, a partir das 19 horas. E que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Deus abençoe o restante da sua semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida, irmãos. Deixa aí sua curtida, deixa aí o seu amém. Deus abençoe sua vida e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em